E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo sobre os conjuntos. E nesta aula eu irei apresentar dois conceitos muito importantes nesta teoria, que são os conceitos de intersecção e união de conjuntos, beleza? Pessoal, que ainda não assistiu às aulas anteriores a esta, referente aí à teoria dos conjuntos, eu vou deixar a playlist Tudo sobre Conjuntos disponível aqui no card. Que é muito importante que vocês assistam da primeira aula até a última, né? Seguindo aí a sequência didática. Se a gente pular etapas, a aprendizagem ela não é significativa, tá bom? Então, vamos lá conferir as aulas anteriores. Bom, nesta aula, nós iremos inicialmente estudar a intersecção de conjuntos. Então, eu vou definir o que é a intersecção de conjuntos, colocar algumas observações, apresentar exemplos, e em seguida eu farei basicamente a mesma coisa com a união de conjuntos. E no final da aula, nós veremos as propriedades da intersecção e da união de conjuntos, certinho? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu já trago logo de cara a definição de intersecção de conjuntos, que diz o seguinte: dados dois conjuntos A e B, a intersecção, e a gente representa essa intersecção dessa forma, com esse símbolo aqui, que é um U de cabeça para baixo. Então, a intersecção entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. Então, o que é a intersecção? Nada mais é do que um conjunto, tá? A intersecção é um conjunto. Só que é um conjunto que é formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B, beleza? Essa expressão aqui é a expressão matemática do que está sendo dito acima. Então, quando a gente vê isso, a gente lê da seguinte forma: a intersecção entre A e B é igual ao x, tal que x pertence a A e x pertence a B. É exatamente o que está acima, só que matematicamente, né? Vamos dizer assim. Essa expressão, pessoal, vocês podem ler A intersecção B, intersecção entre A e B, A inter B, enfim. Essas três formas representam a mesma coisa, tá bom? E aqui, pessoal, vem uma observação muito importante, que é o seguinte: quando o x pertence à intersecção entre A e B, essas duas afirmações aqui, elas são simultaneamente verdadeiras, tá? Então, se você diz, x é um elemento que pertence à intersecção entre A e B, então isso significa que x pertence a A e x pertence a B simultaneamente. Esse conectivo aqui, i, aqui, ó, ele é muito importante, que ele é colocado entre essas duas condições. O que é que ele significa? Significa que elas devem ser obedecidas ao mesmo tempo. Pertence a A e pertence a B, certinho? Vamos continuar aqui e dar um exemplo, porque eu acho que com exemplo as coisas ficam mais claras, né? Vê só. Dados os conjuntos A, B e C, determine, e nós temos aqui três intersecções para determinar. A primeira intersecção é a de A com B. Quem vai ser a intersecção aí entre A e B? São os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente, beleza? Então vamos analisar aqui. O menos 2 pertence a A e a B simultaneamente? Não, não pertence. O menos 1 pertence? Também não. O 0 pertence? Sim, o 0 pertence. O 0 pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Então o 0 vai pertencer aqui à intersecção. Quem mais? O 1 pertence a A e a B? Não, pertence só a A. O 2 pertence a A e a B? Sim, o 2 pertence a A e a B. Então o 2 é um elemento da intersecção. E finalizou, né? Veja que o 4, o 6 e o 8 pertencem a B, mas não pertencem a A. Então essa daqui é a intersecção entre A e B. Simples. São os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Item B. O item B pede a intersecção entre A e C. Deixa eu apagar aqui para a gente analisar, né? Entre A e C. Menos 2 pertence a A e menos 2 pertence a C. Olha só. Então, menos 2 pertence aqui à intersecção. Beleza?
Menos 1 pertence a A e menos 1 pertence a C. Olha só. Então, menos 1 também é um elemento da intersecção. Quem mais? O 0 pertence a A, mas o 0 não pertence a C. O 1 pertence a A e o 1 pertence a C. Olha só. Então, o 1 é um elemento da intersecção. E a gente para por aqui. Por que foi que eu percebi? Todos os elementos de C pertencem à intersecção entre A e C. Por que isso acontece? Acontece por um simples fato. Porque o conjunto C está contido no conjunto A. Lembram da definição de inclusão? Todos os elementos de C pertencem a A. Então, C está contido em A. Tranquilo? Show. Vamos para o item C aqui, que pede a intersecção entre B e C. Deixa eu apagar aqui. Intersecção entre B e C. O 0 pertence a B, mas não pertence a C. O 2 pertence a B, mas não pertence a C. O 4 pertence a B, mas não pertence a C. O 6 e o 8 também. E a gente percebe que nenhum elemento de C também não pertence a B. Então, qual é a conclusão nesse caso aqui? Se a gente não tem elementos em comum em nenhum dos dois conjuntos. A conclusão aqui, pessoal, é que essa intersecção é o conjunto vazio, beleza? E nesse caso a gente diz que B e C são conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos cuja intersecção é igual ao conjunto vazio, ou seja, eles não possuem elementos em comum. Tem gente que gosta de chamar de mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos. Então, vocês podem dizer que os conjuntos B e C são conjuntos disjuntos ou que são mutuamente exclusivos. Representam a mesma coisa, tá? E aqui ainda pede para a gente representar esses conjuntos aqui através aí do diagrama de Venn. Então, vamos representar. Só que a gente sabe coisas bem importantes aqui, né? Primeira coisa que a gente sabe é que o conjunto C está contido no conjunto A. E a gente sabe que o conjunto B e o conjunto C não possuem elementos em comum. Então, deixa eu pegar aqui as nossas formas para fazer essa representação aí do diagrama de Venn. Esse círculo maior, ele vai ser o nosso conjunto A. E como C está contido em A, eu vou colocar o conjunto C dentro do conjunto A. Beleza? Vou colocar assim. Isso aqui, conjunto C. Os elementos de C são menos 2, menos 1 e 1. Professor, e o conjunto B? O conjunto B tem apenas dois elementos em comum com o conjunto A, que é o 0 e o 2. Aqui a gente vai ter que representar da seguinte forma. Eles possuem uma intersecção. Só que existem elementos de B que não pertencem a A, então vou ficar aqui do lado de fora. A intersecção a gente sabe que é 0 e 2. E quais são os elementos que não são intersecção? Os elementos que não são intersecção é 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. Deixa eu melhorar isso, ficou parecendo 468, não foi? 4, 6 e 8. Vamos ver se a gente fez tudo corretinho, né? Conjunto A possui os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok. Conjunto B possui os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Ok. O conjunto C possui os elementos menos 2, menos 1 e 1. Então, finalizado aí nosso diagrama. Tranquilo, né? Então, vamos continuar, galera. Agora, vamos para a definição de união de conjuntos. Vê só. Dados dois conjuntos, A e B, a união, e a união a gente representa dessa forma, a união é o U normal, né? Voltado para cima. A união com B é o conjunto formado pelos elementos de A mais os elementos de B. Beleza? Então o Uzinho aí representa união. Sempre vai ser união e não tem outra forma de ler isso não.
Aqui nós temos a sentença matemática, né, que representa o que está sendo dito acima. A união B é igual ao x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Vocês perceberam a diferença da intersecção para a união? Na união aqui era um I, né? Agora é ou. X pertence a A ou x pertence a B. Vamos ver uma observação aqui a respeito desse ou, que é importante, tá? Olha só. Este ou da união não é o ou de exclusão da língua usual. Na língua usual, o ou que a gente utiliza geralmente é um ou de exclusão. Por exemplo, vamos assistir Netflix ou YouTube. Você vê que esse ou aqui é exclusivo, né? Você vai assistir ou Netflix ou YouTube. Você não vai assistir os dois, né, simultaneamente. Então, o ou aqui da união é o ou inclusivo. Vocês vão perceber agora. O que é que esse ou significa? Se x pertence à união entre A com B, então x pertence a A, ou x pertence a B, ou x pertence a ambos. Beleza? Então x pode pertencer a A, então vai estar na união. X pode pertencer a B, vai estar na união. E x pode pertencer simultaneamente a A e a B, e também vai estar na união. A gente junta tudo. Vamos ver exemplos, né? Que com exemplos, como eu falei, a gente consegue compreender a ideia melhor. Então, vê só o que é que diz aqui. Dados os conjuntos A, B e C, aliás, C e D, determine. Então, nós temos aqui 4 uniões para determinar. Deixa eu apagar isso. Vamos determinar primeiramente aqui a união de A com B. A união, pessoal, é você colocar nela todos os elementos que pertencem a A e a B. Certo? Então, 1, 2, 3, 4. Coloquei todos aqui os elementos que pertencem a A. Agora eu vou colocar todos os elementos que pertencem a B. É 6, 7, 8. Pronto. Tá aí a união. Simples assim. Beleza? Item B. Queremos determinar a união entre A e C. Entre A e C. Eu percebo que usei aqui, o C começa no 0, né? Vai do 0 até o 5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente percebe que quando a gente vai colocar os elementos do conjunto A, eles já estão descritos aqui. 1, 2, 3, 4 e pronto. A gente precisa repetir, colocar 1, 2, 3, 4? Não precisa, pessoal. Já está representado aqui. Certinho? Então, a união de A com C tá aí. E notem que isso é exatamente o conjunto C, né? Por que isso acontece? Porque nessa situação, o conjunto A está contido no conjunto C. Veja se não é verdade. Todos os elementos de A pertencem a C. Então, o conjunto A está contido no conjunto C. Tá? Continuando aí. Vamos determinar agora a união entre os conjuntos B e D. B e D. Vou começar aqui descrevendo os elementos de D, que são 3, 4, 6 e 8. Certo? Aí o conjunto B tem os elementos 6, 7 e 8. 6 e 8 já estão descritos aqui. Basta apenas a gente colocar o 7. Só que nesse caso aqui eu vou apagar o 8 e colocar o 7. Vai ficar na ordem crescente, né? Pronto, tá aí a união entre B e D. E esse último caso é um caso interessante porque a gente vai determinar a união entre 3 conjuntos. Então, a gente tem aqui A união C união D. Beleza? O que é que a gente faz nesse caso? A gente vai determinar a primeira união que está aí entre parênteses. O primeiro passo é esse. Eu vou colocar aqui A união e vou descrever qual que é a união entre C e D. C e D. Então eu vou descrever os elementos de C primeiro. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos descrever agora os elementos de D. O 3 e o 4 já estão aqui, né? Aí falta o 6 e o 8. Que conjunto é esse? É C união D. Agora a gente vai pegar esse conjunto aqui e realizar a união com A. Só que olha só o que é que acontece. O A já está contido aqui, ó. Vocês percebem?
Quais são os elementos de A? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 já estão aqui. Então, na verdade, essa união com A não vai interferir em nada. A gente pode escrever apenas, repetir isso, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Bom, um detalhe. Se vocês tivessem um aluno mais atento, né? Eu não vou dizer vocês, mas um aluno mais atento iria perceber que esse A não iria influenciar em nada. Porque a gente já tinha determinado aqui no item B que o conjunto A está contido no conjunto C. Então, logo de cara, a gente iria perceber que essa união com A não iria interferir em nada nesse primeiro resultado que a gente determinou em parênteses, que foi a união de C com D. Tá bom? Continuando, pessoal, nós temos as propriedades da intersecção e da união. Na verdade, eu vou comentar apenas a respeito das propriedades da intersecção. As propriedades da união eu vou deixar para vocês analisarem, mas estão todas aqui, tá? Olha só. Dados três conjuntos A, B e C, valem as seguintes propriedades. Primeira propriedade é a propriedade idempotente. O que é que ela diz? Se você pegar a intersecção de A com o próprio A, isso vai dar o conjunto A. Isso é meio que óbvio, né? Então, a união aí vou deixar para vocês analisarem, mas que é basicamente a mesma coisa. A união com A vai ser o próprio conjunto A. Propriedade comutativa. A intersecção com B é igual a B intersecção com A. Você comutar aqui os conjuntos não vai alterar a sua intersecção, beleza? Próxima propriedade é a propriedade associativa. Imagina que você tem duas intersecções simultâneas para realizar aí, né? Para determinar. Então você pode primeiro associar os dois últimos conjuntos, e associar aqui significa você colocar um parênteses para você resolver primeiro o que está entre parênteses. Você pode associar os dois últimos conjuntos, ou você pode associar os dois primeiros conjuntos. Tanto faz. No final das contas, o resultado vai ser o mesmo. Associar significa quem você vai operar primeiro, tá? E a gente coloca os parênteses para representar isso. E temos a propriedade distributiva. Vou comentar esse caso aqui, que é da intersecção. A intersecção, pessoal, ela é distributiva em relação à união. O que é que significa? É basicamente aquela propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, só que aqui é distributiva da intersecção em relação à união. Você pode distribuir aqui a intersecção em relação ao B e em relação ao C. Aí como é que isso vai ficar? A inter B, tá aqui, ó. Aí o sinal de união vem no centro, beleza? E depois A inter C. Tá aí. A gente distribui a intersecção em relação à união. E você pode escrever isso dessa forma ou dessa forma, dependendo do caso ou do que você quiser mostrar. Bom, pessoal, essas daqui são as propriedades da intersecção. Da união, deixo para vocês analisarem, certinho? Mas a ideia é basicamente a mesma. Pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários para a gente explicar aí de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa o teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal e não perca as próximas aulas, que nós ainda não finalizamos o conteúdo de conjuntos, certinho? Então valeu e até mais.